bem, Carol, agora a gente vai direto para a Argentina, porque o governo de lá zerou os impostos de exportação sobre grãos e seus derivados e também sobre carnes bovinas de aves. A medida é válida até o fim de outubro e busca estimular a entrada de dólares no país e impacta diretamente o comércio internacional. Quem fala com a gente é a nossa correspondente lá de Buenos Aires, Márcia Carmo, que eu já estava com saudade, ela aparece no Agro Mais, mas não é sempre no horário. E nem Bom sempre dia, ao vivo, Márcia. né? Bom dia. Bom dia, Valteno, querida. Bom dia, Carol, querida. Bom dia a todos. Bom, toda vez que a Argentina toma uma medida econômica, afeta também a gente, porque nós somos parceiros comerciais vizinhos de fronteira. Nesse caso, Márcia, quais são as consequências, hein? Olha, a China, por exemplo, aumentou fortemente a compra de soja e derivados da Argentina após esse anúncio que foi uma surpresa para todos. O governo Milei fez o anúncio na segunda-feira, no momento em que a instabilidade estava, digamos assim, quase no seu ponto máximo. Instabilidade política e econômica, depois que o governo foi derrotado nas eleições locais, eleições na província de Buenos Aires. Uma derrota de mais de 13%, que ninguém esperava, o que gerou uma forte instabilidade, porque o mercado, entendendo que Milei poderia perder a eleição do próximo dia 26 de outubro. E com isso o kirchnerismo, que não é muito querido pelo mercado financeiro e pelos produtores do setor agropecuário, o kirchnerismo parecia ter chances. Com isso o mercado ficou muito instável, os títulos públicos da Argentina, os bônus, a bolsa desabou, em alguns casos, em mais de 20%. Na segunda-feira, depois desse terremoto que foi até a sexta-feira passada, Milei fez esse anúncio. Foi publicado no Diário Oficial aqui da Argentina essa eliminação temporária, como você disse, Valteno, de todos os impostos às exportações, que oficialmente esse imposto é chamado Declarações Juradas de Venda ao Exterior. E no popular são as retenções que a gente sempre comenta. Então, para todos os grãos, seus derivados e para as carnes de frango, bovina, suína. Porém, ontem, para surpresa geral, ontem à noite já foi atingida a meta que o governo esperava, ou seja, os produtores e exportadores não esperaram o dia 31 de outubro, que era o prazo. Eles aceleraram as suas vendas e o resultado é que o governo já conseguiu a entrada de mais de 7 bilhões de dólares em apenas 3 dias. E agora os produtores voltam a pedir que essa eliminação seja para sempre, e não assim vai e volta, vai e volta. Agora, então, a partir de hoje, elas devem voltar. Não sei se eu estou sendo clara, gente, mas a partir de hoje, esse imposto que tinha sido eliminado, anunciada a sua eliminação na segunda-feira, com prazo até 31 de outubro, mas o governo acabou arrecadando mais do que esperava, então aquele produtor exportador que não fez a inscrição na Receita Federal local, que é a AFIP ou ARCA, ele perdeu o bonde, digamos assim. Então, a partir de hoje, a expectativa é de que as retenções voltem outra vez. Mas em 3 dias, o governo fez uma arrecadação enorme e inesperada, porque, sem dúvida, o setor agropecuário é o principal motor da economia argentina. Então, eu quero entender, então, um pouquinho isso. A gente anunciou que vai até outubro, até o fim de outubro, para aqueles que se inscreveram, é isso? Quem não se inscreveu não tem. Quem se inscreveu ainda pode se valer dessa isenção das exportações, correto? Exatamente, ou seja, acabou o prazo para se inscrever, que era 31 de outubro, acabou sendo antecipado, ou seja, quem se inscreveu nas primeiras horas, porque o governo falou até 31 de outubro, mas colocou uma cota, digamos assim. Quando chegar a esse top, a esse limite, acabou, não tem mais inscrição. E então, esse limite foi alcançado segundo o comunicado oficial divulgado ontem à noite, tarde da noite, pela Receita Federal local. Não sei se deu para entender, gente.
Você queria perguntar sobre o Brasil, né? Se a gente... Pois é, se a gente acaba sendo afetado ou sendo beneficiado de algum jeito? Olha, o mercado de grãos da Argentina, ele compete em alguns setores com o Brasil, né? Ou China, ou alguns setores da Europa, por exemplo. O que os produtores têm feito aqui é produzir e guardar o grão, em muitos casos. Então, muitas vezes, segundo especialistas, o Brasil acaba ganhando mercados que a Argentina não está ocupando, porque o produtor guarda o seu grão esperando uma melhor cotação do dólar, esperando que o governo elimine as famosas retenções. Então, com isso, o Brasil ocupa muitos lugares, o que é muito admirado por aqui, porque aqui dizem que o Brasil tem maior previsibilidade. Agora, porém, a Argentina aumentou as 4 grandes exportadoras internacionais que atuam no país, elas aumentaram essa oferta, digamos. E a China foi a principal compradora nas últimas horas. Talvez sim tenha um impacto aí no Brasil, é cedo para dizer, mas com esse fim temporário das retenções, dos impostos às exportações, os produtores correram para vender e os exportadores também. Aumentou a oferta e aumentou a demanda externa, principalmente da China. É cedo para dizer o impacto para o Brasil, mas sem dúvida a Argentina é um competidor. Pois é, mas a gente também depende de parte do trigo argentino. E aí eu queria te perguntar, como é que estão os estoques? E se nesse momento, será que o Brasil comprou o trigo mais barato dos argentinos, será? Olha, ótima pergunta para ser apurada, para eu apurar. O trigo deve ter uma muito boa colheita esse ano. No ano passado, nos 2 últimos anos, aqueles produtores que estavam plantando principalmente soja e trigo milho, tinham ido para outros grãos por causa da cigarrinha do milho. E quem plantava trigo e milho acabou optando pela soja. E agora eles estão fazendo o contrário. Esse ano, essa safra, a expectativa é de aumento de safra de trigo e de milho, porque no caso do milho, a cigarrinha do milho está controlada, e menor produção de soja. Essa é a expectativa para essa safra. Com relação ao Milei, o Milei esteve lá na ONU discursando, teve compromisso do governo americano de ajuda à Argentina. E como é que isso repercutiu aí, do ponto de vista prático, com câmbio, com bolsa? Como é que você analisa isso, Márcia? Sem dúvida, uma boa notícia para o governo Milei, Valteno. Os Estados Unidos deram uma espécie de bote salva-vidas, uma boia que salvou a Argentina de uma tensão que era extrema, com boatos que aqui não eram só boatos, com a oposição dizendo que Milei poderia até não terminar o mandato. Isso era dito diante das câmeras de televisão até a sexta-feira passada, numa crise política que era crescente e que estava afetando o rumo da economia. Com a ajuda dos Estados Unidos, isso deu um alívio. Nas últimas horas, nos últimos 2 dias, a cotação do dólar caiu, os títulos bônus da Argentina dispararam e Milei, sem dúvida, respira aliviado. Ontem à noite, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, completou ainda essa alegria para a Argentina, dizendo que haverá uma nova linha de crédito para o país de 20 bilhões de dólares. E Trump chegou a dizer que apoia Milei até para a reeleição, e a eleição presidencial aqui é só em 2027. O fato é que esse apoio dos Estados Unidos estão sendo decisivos para a Argentina, para o governo Milei. Eu não vejo a hora que a Márcia volte com a gente na próxima semana, Carol, para falar sobre uma reportagem que ela fez, que a gente essa semana ficou tão tumultuada aqui, tivemos que adiar para a semana que vem. Ela fez uma visita ao mercado lá em Santelmo, e a gente está curioso para ver essa reportagem Queremos sua. E a gente está com uma série aqui de reportagens sobre feiras e mercados. E eu sei que você
foi lá em Santel, mas não vamos dar muito spoiler, não. Spoiler, para deixar o pessoal de casa curioso e ligadinho aqui para acompanhar tudo. Gente, olha, obrigada pelas perguntas em relação a esse imposto, às exportações, porque vai ser a nossa matéria da semana. Então, a gente já tem hoje agendada 2 ou 3 entrevistas e vamos chegar, então, com uma informação ainda mais completa, porque tudo está acontecendo aqui meio online e explicando de forma ainda mais mastigada o que significa essa questão em relação aos impostos às exportações. Márcia, querida, você arrasa. Obrigada, viu, pela disponibilidade, pelas informações. Márcia, querida, bom trabalho aí, tá? Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Beijo para todos. Beijo Tchau, grande. tchau.